Como evitar a recidiva do tratamento com a PM? Gente, desliga agora a televisão, desliga o marido, desliga o filho, desliga o cachorro, desliga todo mundo. Escuta o que eu vou te falar. Você vai ficar impressionado com o que eu vou te falar. Se você tratou a classe 2, não existe recidiva. Agora todo mundo vai querer me matar, mas eu estou falando a verdade. Se você tratou realmente a classe 2, não existe recidiva. Então nós poderíamos trocar essa pergunta aqui, olha, como evitar a recidiva? A gente pode trocar ela por uma outra pergunta. A gente pode trocar essa pergunta aqui por uma pergunta assim: como é que eu faço para saber se eu realmente tratei o meu paciente? Como é que eu faço para saber se eu realmente tratei a classe 2? E eu vou contar uma história engraçada para vocês aqui, que eu só conto quando a gente está num grupo fechado, para os amigos, tá? Quando eu comecei a fazer ortodontia, essa última frase que eu falei, eu vou explicar, calma. Mas quando eu comecei a fazer ortodontia, e eu comecei como todo mundo começa, passando aperto, achando que ia perder dentes, sem saber o que fazer. Todo mundo começa dessa forma, não tem outro jeito. A ortodontia é uma especialidade fantástica, mas eu considero a especialidade mais difícil da odontologia, porque ela exige raciocínio a todo momento. Então, veja só, eu começava a usar um elástico, por exemplo, de classe 2 no meu paciente. E tem alguns pacientes que são mais tranquilos, tem alguns pacientes que são muito mais pacientes. Então você coloca, por exemplo, um elástico de classe 2 nele, ele já relaxa a mandíbula, e essa paciente minha voltou 2 meses depois no consultório usando um elástico de classe 2, ela voltou com a mordida cruzada anterior aqui na frente, assim, ó, de classe 3. Eu olhei aquela paciente e falei, meu Deus, até brinquei com ela, vejam o tamanho da ignorância. Eu olhei para essa minha paciente e falei assim, olha, você tem um desenvolvimento muito rápido. Você tinha um overjet aqui de 5 milímetros, a gente conseguiu corrigir em 2 meses e até cruzou a mordida aqui na frente. Pessoal, cruzou a mordida. Ela virou uma classe 3. Aí eu peguei e falei para ela, olha, agora para controlar um pouquinho, né, porque você não pode ficar com a mordida cruzada, você vai usar o elástico contrário agora você vai usar ele de classe 3, só para a gente descruzar essa mordida, só que você vai usar ele só para dormir. Eu com medo de repente recidivar. 30 dias depois, sabe como é que a minha paciente voltou no consultório? Com os mesmos 5 milímetros de overjet, de classe 2. Aí sabe o que eu fiz? Pus elástico classe 2 de novo. Eu fiquei brincando com aquilo, sem saber. Hoje eu sei o que eu tinha que ter feito. Hoje eu deveria ter manipulado a minha paciente em relação cêntrica. Aquela postura de classe 3 que ela tinha era somente uma postura muscular. O elástico colocou ela numa postura anteriorizada e aquilo era músculo. Se na hora que ela sentou na cadeira eu tivesse manipulado ela em relação cêntrica, eu ia ver que ela ainda tinha os mesmos 5 milímetros de overjet. Então, quando eu falo para você assim, que não existe recidiva, por exemplo, essa paciente minha que veio de classe 3, e depois eu coloquei o elástico, ela voltou de classe 2. Na hora eu falei, nossa, recidivou tudo. Não recidivou nada. Não existe recidiva de uma coisa que você não tratou. Então, como eu não tinha tratado essa paciente, não tem recidiva nela. Então, esse paciente aqui, por exemplo, quando a gente fala assim, Hélio, como é que eu faço para evitar a recidiva com a APM? Então, eu vou te dar um protocolo. Você vai começar a usar o APM, ou eu falo APM, pessoal, porque eu tenho o hábito de usar o APM. Mas quando eu falar APM, vocês entendam propulsor. Pode ser qualquer um, tá bom? Então, assim, o protocolo é, quando você instalar o APM e começar a utilizar, depois de 4 meses, você vai tirar o APM, depois de 3 ou 4 meses, tira, manipula o paciente em relação cêntrica e veja o tamanho do overjet que você ainda tem. É claro que nesses primeiros 3, 4 meses, vai corrigir o quê? 2 milímetros,
não vai corrigir mais do que isso. Aí você instala o APM de novo. Deixa esse APM trabalhar mais 3, 4 meses. Depois você tira o APM, manipula de novo. De repente você corrigiu mais 3 milímetros. Se o seu overjet era 5, beleza, você já corrigiu 5 milímetros. Só que aí você vai fazer o quê? Manipulou em relação cêntrica. De repente você percebeu que está faltando 1 milímetro para corrigir. O que você tem que fazer? Instalar o APM de novo. E deixar ele quanto tempo? Mais 2, 3 meses. Tá bom, Hélio. Aí agora o meu paciente chegou, eu tirei o APM, manipulei e percebi que ele não chega para trás nada, nada, nada. Ele está com a oclusão justa aqui na frente. Certo. Está engrenadinho os caninos de classe 1 e os premolares está perfeito. Certo. Manipula de novo. Mas eu manipulei de novo. Então manipula a terceira vez. Manipulei, não voltou nada. Pronto. Então você tratou o caso. Esse caso você não vai ter recidiva. Se você é uma pessoa que gosta muito de segurança, você até pode colocar uma contenção ativa nesse paciente. O que é uma contenção ativa? Você pode colocar um Bionator, você pode colocar um aparelho SN1 para o paciente, por exemplo, dormir, para ele ficar avançando a mandíbula, tá bom? Só que, a partir do momento que você tirou o APM pela última vez, manipulou e o seu paciente não tem nenhum milímetro de diferença entre máxima intercuspidação e relação cêntrica, seu paciente está tratado. Agora é claro, como a gente seguro morreu de velho, o que nós fazemos nesse momento que a gente tira o APM? A gente coloca um elástico de classe 2 e fala para o paciente usar ainda mais 2, 3 meses. Por precaução. Você está errando ou você está pecando pelo excesso. Mas a partir do momento que você corrigiu essa classe 2, acabou. Você não vai ter recidiva, tá bom? Toda recidiva que você tem da classe 2 é porque essa classe 2 foi tratada, mas ficou um resquício dela. Fechou essa pergunta?